O assunto desse vídeo hoje é um assunto um pouco controverso, Exu. Mas, depois de 38 anos de mãe de um autista, adulto, severo, parará pororô, cheguei na conclusão que quem salvou a gente foi Exu. Melhor falar no plural, Exus. Então, hoje eu vou contar para vocês, no meu vídeo, sobre a primeira Exu, que foi uma mulher. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu quero dizer para vocês, como eu sou uma pessoa muito afeita à gramática, ao sentido das palavras, que Exu foi tomado pela Umbanda, pelo Candomblé, de uma forma até adequada. E a gente tem um preconceito com essa palavra. Exu significa guardião, companheiro, cuidador. Então a gente não tem que ter esse medo da palavra Exu, porque quando a gente fala Exu, nem sempre a gente está falando de Umbanda e Candomblé. Então, o que acontece? Que eu quero contar para vocês, né? É que por o meu filho, né, ser um autista muito severo, era muito difícil, era uma pessoa muito irritada. Então, a gente sempre teve em toda nossa trajetória de 38 anos, um ou dois ou três Exus de cada vez. Esses Exus foram trocando. Que Exu cansa também, viu, gente? Um autista severo é dose para brasileiro, para europeu, para americano, para hindu, para chinês, é dureza. Eu acho que japonês aguenta autista severo, eles são tão organizadinhos, né, que eles aguentam mais. A primeira Exu do Pedro foi a diretora da escolinha que ele foi quando era pequenininho. Tinha 3 anos, foi a primeira escola que ele foi frequentar. Ele já tinha um sintoma de autismo muito claro, mas que a gente ainda não falava que era autismo, que era não falar. Ele era muito grande, ele tinha 3 anos, ele foi para uma sala que os meninos já tinham 5, porque ele era maior que os de 5, e ele não falava. Então ainda ficava mais claro ainda que ele não falava. A Margarete, que é a diretora da escolinha, por sinal, uma evangélica, ela tinha chegado a BH. Ela estava casada, tinha um filho da idade do Pedro, e ela tinha vindo para BH porque assim, ela estudou aqui, mas ela foi para Londrina trabalhar com tóxico. Ela trabalhava nessas clínicas que trabalham com viciados. Ela era especialista em Londrina, trabalhando com isso, mas aí teve que mudar para cá. Como ela era evangélica, ela foi dirigir essa escolinha lá do grupo dela evangélico, Elizabeth Shalom, até. E na primeira semana, né, eu cheguei, conversei com ela viu o Pedro não falar, falou, não, acontece, às vezes tem menino que fala com 5 anos, minha mãe falou com 5 anos, né, então, eu falei com 10 meses, tá, gente? Comecei a falar, eu acho que eu já nasci falando, mas o Pedro com 3 não estava falando. Então, ela reparou isso, deu um aval, botou ele lá na salinha, mas aí com 2 semanas ela me chamou lá, falou, Mônica, Pedro Ivo mudou completamente. Ele está tendo sintomas que nem eu sei direito o que é isso. Ele rouba as chupetas de todas as crianças, ele morde as outras crianças, ele roda o tempo todo em torno de si mesmo. Se ele vê algum objeto, seja uma tampa de lixo, tudo que era circular, ele ficava rodando, em uma habilidade, e ele parou de encarar a gente. A Margarete, como tinha chegado em BH e estava ainda caçando coisas interessantes para ela fazer, achou muito interessante, discutiu o caso do Pedro, me indicou um fonoaudiólogo, porque assim, a pediatra do Pedro, eu já tinha questionado ela várias vezes sobre como ele era diferente, ela não sabia o que era. Mas o que a gente pegou do fonoaudiólogo, né? Não está falando. Mas claro, foi o que começou. Aí o fono mandou a gente para um otorrino, o otorrino devolveu, o otorrino tinha um certo preconceito de falar sobre o diagnóstico. Eu tenho para mim que ele sabia o diagnóstico, mas ele falou, dona Mônica, não liga para esse negócio não. Ele ouve bem, deixa ele lá na escolinha, ele vai interagir com os outros colegas, daqui a pouco ele está falando, e tarará, tarará. Coisas que médico costuma falar mais frequentemente do que outros tipos de terapeutas. Voltamos no fono, o fono não ficou satisfeito, porque ele já sabia também que o Pedro era autista. Então ele me indicou uma psicóloga que era especialista em autismo, ela que fez o diagnóstico. Aí voltamos para a escolinha, e aí que entra o fato da Margarete ser um verdadeiro Exu.
Ela, como eu era psicóloga, como eu não sabia nada de autismo, como eu era uma pessoa que era criativa, que gostava de desafio, ela tinha um filho exatamente, o Matheus, né? O Matheus tinha 3 anos, igual o Pedro. Então, toda essa coisa dela ter vindo para BH, tá na novidade de ser uma diretora de escola, tudo isso chamou ela para o caso, né? Então, durante 4, 5 anos, o Pedro esteve lá na escolinha dela, o Pedro ia na clínica dela 3 vezes por semana, que ela atendia no consultório, e ela fazia uma supervisão com um médico na CEMIG, se não me engano ele chamava Sérgio, mas eu não tenho muita certeza. Ele era um psiquiatra da FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, né? E ele tinha alguma visão sobre o autismo, algum entendimento, estudo, porque naquela era precária, as pessoas tinham pouco entendimento. Então, esse médico é que começou a dar uma supervisão para ela e a gente resolveu, em vez de ficar lá com a psicóloga que deu o diagnóstico, que ela cobrava em dólar, parará, nós somos brasileiros. Então, a gente resolveu montar um esquema de acordo com a gente, com a supervisão dele, para nos dar um apoio médico, que na verdade era um apoio mais emocional para a Margarete, porque mexia demais com a gente. E aí, né, fica claro, como que Exu está ligado com o autismo? Essa Margarete, essa psicóloga, se ela não tivesse existido na nossa vida, talvez eu e Pedro Ivo tivéssemos afogado. Porque esse barco, gente, ele é muito difícil de remar. E a Margarete foi, assim, essencial. A ponto do Matheus, filho da Margarete, pedir para ela algumas vezes se ela não podia largar o tal de Pedro Ivo, que ele não aguentava mais. Ele foi na escolinha, conheceu o tal de Pedro Ivo e ficou com o ciúme desgramado do tal de Pedro Ivo. Então, pra vocês verem o tanto que ela apoiou a gente, né? Quando o Pedro fez uns 5, 6 anos, a Margarete já estava com uma outra ideia na vida dela, de montar um berçário para bebês mesmo, né? Não mais uma escolinha, mas um berçário. E aquilo ela ia ser dona, né? Então ia consumir muito tempo dela. Ela falou, Mônica, a gente fez um monte de trabalho, que assim, o trabalho mais importante que a gente fez foi uma combinação de que a gente ia conversar com ele o tempo todo. Porque a nossa impressão sempre foi essa, ele entendia. No começo, ele entendia mais palavra por palavra, depois a gente podia unir 2 palavras, foi caminhando, mas ela falava assim, Mônica, vamos conversar, porque a gente tinha ideia de como trabalhar com ele. Mas conversando, e a gente vendo que tinha palavras que ele prestava atenção, a gente achou assim, vamos enriquecer o vocabulário dele, porque assim, para a gente chegar, porque comunicação, gente, é essencial, né? E a gente não sabia muito bem como chegar nele. E aí chegou num ponto, né, que a Margarete cansou, porque ela tinha que montar esse berçário dela, outros caminhos, né? E ela passou a gente para um psicólogo, que nem lembro mais o nome dele. Depois a gente foi morar lá na Bahia, e essa Exu ficou para trás. Então, assim, eu não sei se ela foi o Exu mais importante do Pedro, mas ela foi muito importante. E o assunto dessa Exu, por hoje, está acabado. Mas eu pretendo contar em outros capítulos aqui no meu vídeo sobre outros Exus, que tiveram vários. Porque uma coisa para mim, depois de 38 anos, é certíssimo. E talvez vocês vão entender se eu falar de uma outra forma, né? Autista não é para qualquer um, não. É igual ao Brasil. Tem que ser muito criativo, gostar muito de desafio, tem que ter muita força de vontade. Então, e também tem que ter uma outra coisa que é onde entra o Exu. Companhia. Não dá para a gente trabalhar sozinho. Senão a gente enlouquece e não vai para lugar nenhum. Então, pretendo ir contando sobre outros Jesus, outros, tem coisas mais para contar com Margarete, porque a gente convive mais pessoalmente, estão mais recentemente há muito tempo com o Pedro, mas eu não vou ficar contando de cada um no mesmo vídeo não, porque embola meio de campo. Porque é importante. Esse assunto, né, de ter essas pessoas que nos acompanharam, nos ajudaram de todas as formas, é uma coisa muito importante para a gente trabalhar, criar, sobreviver, viver, acompanhar um autista.
Acho que todo mundo devia ter isso de alguma forma, tá bom? Beijo para vocês. Se você é evangélico, não fica com grito de Exu, não. Exu é só uma palavra, tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo, comentem e também se inscrevam, porque se você gostar, eu vou continuar falando outras coisas sobre esse assunto, né? Já tem outros vídeos, ok? Aguardo vocês. Beijo.